Bom dia, sejam todos bem-vindos, nossos associados, todo mundo que está nos assistindo hoje. Hoje, com a presença, vou começar, Rica, apresentando hoje a Manuela Ballarotti. Temos a honra de ter você aqui hoje para falar sobre a reforma tributária e os impactos, né, nas locações. A Manuela, que é advogada, empreendedora imobiliária, especialista em direito tributário, pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Londrina, diretora do Instituto de Direito Tributário de Londrina e membro do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Eu já tive a oportunidade de ver a Manu junto com o Ricardo em Londrina e tenho certeza que hoje será uma manhã muito especial, cercada de informações muito válidas aí nesse cenário aí que traz muitas dúvidas, né, para todos os atuantes aí no mercado imobiliário. Então, vou deixar a Manu dar as boas-vindas, Rica, e depois, né, o Rica, vou deixar as mulheres primeiro, e depois o Ricardo conduz um bate-papo que será muito bacana. Tenho certeza que vocês vão adorar. Bom dia. Bom dia a todos. Anastácia, obrigada pela gentileza das palavras. Eu agradeço o convite. Realmente já fiz uma dobradinha com o Ricardo em Londrina e foi muito legal, fluiu assim de uma maneira fácil. Então, acho que vai ser uma delícia hoje de novo falar sobre isso, falar sobre a reforma tributária, sobre os impactos nas locações, nas operações dos empreendedores, dos investidores. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa que vai impactar. Então, acho que realmente vai ser uma manhã bem gostosa. Obrigada pelo convite. Obrigada, Campelo, pelo convite. Obrigado você pela presença. Então, vamos lá. Rica, você vai passar o material? Como é que a gente vai colocar, vai apresentar o slide ou vamos... Vou passar o material. Bom, primeiro, deixa eu dar o meu bom dia. Não precisa de apresentações, né? Nosso diretor jurídico da ADEME, mais uma manhã conosco. E, como sempre, né? Manhãs de muito conhecimento. E hoje, com essa dobradinha, como a Manu falou, que já foi sucesso em Londrina. Bora lá, Rica? Obrigado, Nath. Bom, deixa eu saudar também o pessoal, né, o nosso associado que está acompanhando, e falar rapidamente sobre por que a gente fazer um episódio específico de locações. Quem já parou para estudar a reforma tributária já viu que é um assunto realmente muito denso, muito extenso, e a gente já teve falando na ADEME sobre reforma tributária, e mesmo segmentando para o mercado imobiliário, né, os impactos da reforma tributária no mercado imobiliário, mesmo com essa segmentação, ainda é muita coisa para falar, continua sendo um assunto denso e com muitos detalhes e com muita profundidade. Então, nós começamos a, dentro do imobiliário, também fazer uma subsegmentação para trazer para o nosso associado. A gente já fez um episódio sobre incorporação, sobre os impactos para as incorporadoras, com o nosso vice-presidente Luiz Gustavo Salvático, que também foi bem interessante. E aí eu fiz esse convite para a Manu estar com a gente para falar sobre a parte da alocação. Né? Dentro da ADEME nós temos também as imobiliárias, as próprias incorporadoras que, de alguma forma, às vezes têm também um braço ali com a locação, ou os sócios, né? Seus dirigentes, seus sócios também têm atividade locatícia, e é uma atividade que vai ser muito impactada. Então, eu sugeri da gente fazer esse episódio hoje específico sobre locação. E também parece que teve uma adesão muito boa do pessoal. Eu soube que aconteceu uma lotação das inscrições, que até não era para ter um limite, mas estourou o limite de 100 pessoas, e aí a Ana acabou dando um jeito lá, o pessoal está acompanhando pela Twitch, né? Vejo que nós estamos virando streamers hoje aqui. Mas vamos lá, eu vou colocar a apresentação aqui. Eu vou tentar colocar direto pelo Canva, vamos ver se vai dar certo, mas é para dar. Vamos colocar aqui o Canva. Deu certo o compartilhamento? Acho que todo mundo que está assistindo, que se tiverem alguma pergunta, pode escrever no chat, que conforme
for dando um tempinho, eu vou lendo as perguntas e perguntando para o Ricardo e para a Manuela, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Se a gente não conseguir perguntar, se a conversa estiver fluindo, no final a gente reúne as perguntas e retoma, e se a gente não conseguir responder nenhuma pergunta, porque o tema é extenso, né? E acredito que tem muita informação, a gente dá um jeitinho de responder para vocês depois. A gente deixa os e-mails do Ricardo e da Manuela e a gente tenta atender a todos, como a gente está com uma alta, né, demanda aí, várias pessoas nos assistindo. Uhum. Bom, então vamos lá. Já consegui compartilhar a tela aqui. E a gente já fez uma introdução geral nos outros episódios sobre a reforma tributária, mas eu acho que hoje é legal, pelo menos, passar um pouquinho, porque talvez tenha muitas pessoas que estão tendo o primeiro contato com a reforma tributária, com esse assunto agora. Então, eu vou fazer um breve nivelamento. Primeiro, falar que essa é uma reforma tributária sobre o consumo. É uma primeira parte de um processo de reforma tributária que é proposto pelo governo e que vai tributar, como a gente vê, está tributando a parte do consumo, ou seja, está tributando as atividades operacionais. Existe uma intenção já declarada, uma movimentação do governo de fazer também alterações na reforma da tributação sobre a renda, né? Tributar dividendos, mexer ali nas faixas de isenção do imposto de renda, ou seja, talvez a gente tenha novos impactos. Hoje a gente vai focar naquilo que já foi aprovado, né? Nós temos uma lei complementar sobre as atividades operacionais, sobre essas alterações que houve no consumo. Bom, aqui já vamos direto então, né? Acho que a introdução está feita. Vamos falar sobre como é hoje a tributação na alocação. Hoje, se você tem, via de regra, uma pessoa jurídica, a gente vai falar também da pessoa física, né? Mas, via de regra, a alocação hoje é uma atividade exercida pela pessoa jurídica, porque eu tenho uma tributação melhor, mais eficiente na pessoa jurídica. Eu tenho 4 tributos operacionais que incidem sobre a atividade de locação. Tenho imposto de renda mais a contribuição sobre o lucro e tenho também o PIS e a COFINS, que no regime de lucro presumido, que também é o mais utilizado por ser mais eficiente, no lucro presumido ele é daquele regime cumulativo, ou seja, não me importa os créditos da operação, eu vou pagar o lucro presumido ali de 3,65. Essa tributação total, né, quando a gente soma esses 4 tributos no lucro presumido, eu vou encontrar essa alíquota final entre 11,33% até 14,53%. Por que eu tenho essa banda de variação? Porque eu tenho 10% de adicional do imposto de renda na pessoa jurídica, ela só vai incidir quando eu tenho um lucro presumido maior de R$20 mil. Então, se eu tenho uma tributação ali que começa, se eu tenho uma faixa de receita ali que começa em 10, 20, 30 mil, eu ainda não vou ter o adicional do imposto de renda. Tá? Coloquei alguns exemplos aqui para a gente visualizar como que isso impacta na prática. Uma faixa de receita de R$2 mil, pequena, já vai pagar os 11,33%. Né? A gente não paga menos do que 11,33% na alocação. 40 mil, eu continuo no 11,33%. E 100 mil reais, eu já saio da faixa inicial ali de 11,33%. Vou ter uma alíquota efetiva ali de 12,53%. Por que eu não cheguei nos 14,53 ainda? Porque, como eu falei, eu tenho que calcular dessa faixa aqui, a partir de R$20 mil o lucro presumido é que começa a incidir. Então, tem uma primeira faixa ali que continua, né, com uma tributação sem o adicional vai começar a incidir. Então, quanto maior a receita, a minha alíquota efetiva vai ser maior, até bater ali perto dos 14,53. E na pessoa física, né, que hoje já é muito impactada pela alocação. Né? Hoje a gente já tem recomendado, né, já existe um movimento de recomendar que as pessoas físicas utilizem pessoas jurídicas para realizar a alocação. Seja num processo de planejamento familiar, né, de planejamento sucessório, seja num puro olhar econômico, a atividade de tributação, a atividade de locação, ela tem uma tributação pesada na pessoa física. Por quê? Porque a tributação é pela tabela progressiva do imposto de renda, né? E ali que pode chegar até 27,5%. E aí a minha alíquota efetiva, na pessoa física, ela parte de zero, porque eu tenho, né, uma faixa de isenção do imposto de renda, mas ela pode e vai chegar, né, lá na frente até 27,5%. Então, aproveitando aqui da faixa
do imposto de renda, né, que também começa ali, eu sempre pego uma receita, a primeira faixa ali, ela é isenta, e vai, no caso da pessoa física, elas são alíquotas progressivas, né, diferente só do adicional que a gente tem ali na pessoa jurídica, né, mas com uma atividade inicial ali de locação, até R$ 2.259,20 na pessoa física, eu tenho zero, vou estar isento da tributação, não vou pagar nada de imposto de renda. Numa simulação com R$4.000, eu já entro numa alíquota de 5,93 efetiva. Numa simulação com R$10.000, a minha tributação já é 18,54. Então, vejam, aqui eu já passei eu já passei a tributação do lucro presumido, que a gente viu que chega ali em 14,53 no máximo. E com R$20.000, eu já tenho uma tributação maior, 23,02%, que já está indo ali, aproximando cada vez mais da alíquota de 27,5%. E é importante fazer uma ressalva aqui de que a gente sempre tem que analisar a renda geral daquela pessoa. Porque, por exemplo, quando a gente fala da faixa de isenção, isso considera toda a receita daquela pessoa. Então, se é uma pessoa que é um empresário e que a renda dele vem da pessoa jurídica via dividendos, aí tudo bem, né? Dividendo não é tributado, ele não está consumindo a faixa de isenção dele do imposto de renda. Se ele é uma pessoa que é CLT, por exemplo, né, que já recebe a sua remuneração pela CLT, provavelmente ele já está consumindo toda essa faixa de isenção na renda dele da CLT. E aí, qualquer locação que ele fizer, já vai pegar as faixas, as alíquotas progressivas do imposto de renda. Então, se ele é uma pessoa que recebe 20 mil por mês lá no trabalho dele, via folha CLT, o restante, ele faz uma alocação ali de R$2.000, já vai pegar ali as alíquotas de cima do imposto de renda. Ou mesmo o prolabore, né, Campelo? Mesmo o empresário, né, ele tem que considerar o prolabore dele, o dividendo ele não considera, mas o prolabore ele considera, porque já vai consumir faixa também do imposto de renda. Exatamente, né? Uma observação importante. Se ele tem prolabore, né, e como sócio, né, a empresa tem que ter alguém que ela paga prolabore, também já é um rendimento tributável, já consome essa faixa ali de isenção. Então, eu acho que o que a gente pode ver até o momento é que não existe uma receita muito padrão, né? Quando a gente fala assim, vale a pena fazer uma holding. Não sei se você também, na tua atuação, mano, tem muito essa do pessoal achar que é a partir de quanto, né, que vale a pena fazer a holding. É uma coisa que a gente tem que olhar caso a caso. Sim, exatamente. Na verdade, mas assim, nesse momento, com a reforma tributária, eu digo que quase em 100% dos casos vale a pena fazer a holding. E a gente vai deixar isso claro quando você for falar da pessoa física, né, que pode ser entendida contribuinte dos novos tributos agora, do IBS e do CBS, porque eles vão ser cumulativos com o imposto de renda. Então, se hoje a gente já está olhando esse panorama e a gente está falando assim, olha, na pessoa jurídica eu tenho uma tributação da alocação menor do que na pessoa física, você imagina quando a gente pegar essa tributação na pessoa física, que já pode bater 27,5%, e somar a alíquota de IBS e CBS. Então, assim, hoje já é mais barato na pessoa jurídica, com o IBS e CBS vai ficar ainda mais barato. E mesmo que venha essa reforma da tributação sobre a renda, se ela vier como está sendo dito, a gente vai ter uma tributação de dividendos, se mantiver desse jeito, acima de 50 mil por mês por pessoa jurídica. Então, a gente tem que analisar, porque pode ser que ainda assim vale a pena, pode ser que ainda assim os dividendos que aquele sócio retira por mês vão continuar isentos. Então, é uma coisa que a gente vai ter que analisar, mas cada dia mais a gente receber locação na pessoa jurídica se torna muito mais vantajoso e uma maior eficiência tributária também. Eu acho que essas simulações que a gente fez aqui, a gente vai voltar para olhar para elas depois que a gente falar aqui de como fica com a reforma. Deixa eu perguntar, a minha tela está compartilhando ainda a apresentação ou não? Agora está voltando. Foi só eu falar, acho que ela estava esperando eu chamar ela. Então, acho que fica claro aqui, né, como que é hoje na pessoa física. A gente tem um comparativo da pessoa física com a pessoa jurídica na tributação atual, para mostrar aqui, tá? E eu acredito que a gente também vai poder usar essa tabela quando for falar da reforma.
Aqui para mim, eu passei a página aqui e ficou em branco para mim, não sei para vocês. A gente está vendo uma planilha comparativa da renda, pessoa física e pessoa jurídica. Agora entrou aqui para mim também, né? Então, como a gente viu, a gente mostrou ali que na pessoa física, caso eu tenha a isenção disponível, né? Então, assim, vamos pensar naquele empresário ali ou naquela pessoa que não recebe prolabore, não recebe salário, não recebe nada. Tudo que ela recebe é rendimento não tributável. Então, tá. Então, eu tenho a faixa de isenção para utilizar, R$ 2.259, pago R$ 0 de tributação da alocação. Na pessoa jurídica, R$ 1 já paga 11,33. R$ 4.000 continua sendo vantajoso da pessoa física, vai pagar 5,93 e na pessoa jurídica os 11,33 que vão seguir ali até o final. Aí a gente vê na pessoa física que com R$ 10.000 eu já estou lá nos 18,54, já estou muito acima do que tem na pessoa jurídica. E essa diferença ela vai ficando cada vez mais acentuada conforme eu aumento a faixa de receita de locação, né? Então, ali nos 20 mil, 40 mil, 100 mil reais, eu já estou pagando quase os 27,5, né? Tem uma faixa bem pequenininha de isenção ali, mas essa diferença ela vai se acentuando. Então, hoje, já é um cenário em que a gente visualiza com facilidade que está entre 4 e 10 mil reais ali. Se a gente olhar a partir dos 6 mil reais, mais ou menos, ali, que já vai, né, a tributação na pessoa física, ela já vai empatar ali com a jurídica, e daí para frente ela vai ultrapassando. E, então, para falar da reforma tributária, né, qual que é o paradigma novo que é trazido? E aí sim a gente, né, já aproveita para fazer um nivelamento aí para quem está tendo o primeiro contato com a reforma. Eu vou extinguir alguns tributos, né, tributos indiretos e mais alguns tributos, que são ICMS, IPI, ISS e PIS e COFINS. Né? Então, para falar da locação, PIS e COFINS já incide hoje sobre a atividade de locação. Então, aqui eu tenho uma primeira mudança de realidade. E o governo, né, com a reforma tributária, está criando esse IVA, né, que com certeza essa expressão vocês já ouviram falar, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, e que no Brasil é chamado o IVA dual, porque eu não vou ter apenas um tributo, um IVA, eu tenho um desdobramento em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS vai para os estados e municípios, né? Pelo Pacto Federativo Brasileiro, a gente tem que ter essa separação. Então, eu tenho o IBS para estados e municípios e a CBS para a União. Mas esses dois tributos eles vão ter funcionamentos iguais. É só a destinação deles que é diferente. Então, a gente pode, quando for pensar aqui na nova incidência com a reforma tributária, né, pensar sempre num IVA ali incidindo. As premissas da reforma tributária, né? É trabalhar com uma alíquota única, e aí eu já coloquei um asterisco aqui, porque no Brasil, né, no sistema tributário brasileiro, nada é simples assim, né, alíquota única. Não vai ser, não é bem assim, né? Mas foi colocado uma premissa, não, nós vamos acabar com as distorções, vamos trabalhar com a alíquota única. Mas não é única, né? A gente vai ver que para determinadas atividades a gente tem um fator de redução nessa alíquota. Né? Então a alíquota inicial pode ser única, mas a alíquota final não vai ser. E a gente ainda não sabe o número final dessa alíquota. Por quê? Porque a gente já tem a definição da CBS, que é da União, e a alíquota do IBS, que depende de estados e municípios, a gente ainda não tem a definição final. Por isso é que a gente tem hoje uma estimativa de quanto que vai ficar. A gente começou ouvindo falar em 26,5, depois 28, 27, 27,5. Então, está dentro dessa banda de variação ali entre 26,5 talvez 28. Estou colocando aqui 28 para a gente já esperar o pior, né? Já ficar com a expectativa calibrada para o pior e não tomar uma surpresa, né, desagradável. Ô, Campelo, e acho que outra coisa interessante para a gente colocar é que justamente essa questão da alíquota única, muita gente às vezes vem me perguntar assim, então vai ser uma alíquota só para o país inteiro? Não é isso que a alíquota única quis dizer. O que ela quer dizer é, antigamente a gente tinha alíquota de ICMS, de ISS diferentes, ou a depender da atividade, por exemplo, a gente tem no imposto de renda no lucro presumido, a gente tem presunções de lucro diferentes, a depender da atividade. E nesse caso não, é uma alíquota só fixada para todas as atividades, e aí a gente vai ter essas reduções das alíquotas, mas
elas vão variar de estado para estado, de município para município, porque cada estado e cada município fixa o seu IBS. E aí a alíquota final que vai incidir é a da CBS, que é daí sim para o país inteiro, mais a alíquota do estado e mais a alíquota do município onde o imóvel está. E eu acho que é interessante, já pegando esse gancho do que você colocou, é que o Estado não vai mais poder beneficiar uma determinada atividade como faz hoje. Esses percentuais de redução, eles estão na lei complementar, que é federal, e aí o Estado, se ele quiser calibrar o IBS, né, a parte dele do IBS, ele vai atingir todas as atividades. Então, ele vai ter que ser muito criterioso ao fixar, né, a alíquota, porque se ele puxar para baixo, ele vai estar impactando toda a receita dele. Não vai mais poder haver aqueles regimes, olha, eu quero no meu estado favorecer uma indústria montadora de automóveis, então vou colocar o ICMS, né, de automóveis lá embaixo, vou trabalhar com essas isenções. Não, eu não posso, não vou poder fazer isso. Se eu botar uma graduação no meu IBS, vai atingir todas as atividades. Exatamente. Agora, é o que a gente fala que a guerra fiscal agora ela é positiva. Porque se o Estado quiser entrar em guerra com o vizinho, né, com o Estado amiguinho, ele vai ter que baixar a alíquota para todo mundo. Para todo mundo. Então, nesse sentido, a gente realmente tem uma mudança de paradigma, né? A gente tem nesse sentido, a alíquota única, ela realmente se verifica na prática, né? E a outra premissa da reforma é essa da não cumulatividade. Então, quando eu falei lá atrás que hoje o PIS e COFINS no lucro presumido é cumulativo, né, quer dizer que todo PIS e COFINS pago na cadeia inteira de um determinado produto, de um determinado serviço, ele vai ser efetivamente cumulativo. Eu não interfere o quanto o meu fornecedor pagou, eu não vou poder descontar da minha tributação. É aquela tributação em cascata mesmo, efetivamente. Na sistemática da não cumulatividade, que hoje a gente já tem para o IPI e para o ICMS, né? Quem trabalha nessa área já está acostumado com essa realidade, com esse paradigma, eu me aproprio dos créditos do meu fornecedor. Eu sempre gosto de usar o exemplo mais próximo meu, que é o meu escritório. Então, com a implementação do IBS-CBS, eu vou pagar a energia elétrica, né, do meu escritório, e essa energia elétrica vai ter lá IBS-CBS. Eu estou pagando aquela nota fiscal, o contribuinte daquele tributo é a companhia de energia, não sou eu, né? Eu estou pagando aquele tributo, mas eu estou pagando dentro do preço da minha energia elétrica. Mas aí eu vou me apropriar daquele crédito, né? E eu utilizo ele para descontar do tributo que eu for recolher. Então, com isso, o que o governo quer dizer? O seu tributo ele vai ser só sobre o seu valor agregado. Você não vai ter uma tributação cheia sobre a sua atividade. Você consegue descontar tudo que entra. Mas é importante colocar já que daí, quando a gente fala disso, né, Manu, o pessoal costuma falar assim, então vai ser igual ao lucro real. Mas tem uma diferença bem importante, né, em relação ao lucro real. Que o lucro real é efetivamente tudo que eu gasto, eu consigo utilizar para abater, né, da minha base e encontrar meu lucro real. Na sistemática da não cumulatividade, é só aquilo que eu gasto e que tem incidência do IBS-CBS. Isso dá uma diferença brutal, né, Manu? Sim, e ainda tem outra questão. É só o que você gasta e que tem a incidência de IBS-CBS, e é efetivamente quanto você pagou a título de IBS-CBS, porque como a gente tem essa alíquota única, mas a gente tem reduções de alíquota, no lucro real você vai pegar a sua despesa e vai deduzir da base de cálculo. Aqui não, se eu tiver uma redução de alíquota de 50%, por um exemplo, numa compra e venda de operações com imóveis, não importa que a base de cálculo era cheia, a alíquota estava reduzida. Portanto, eu vou ter um crédito correspondente ao que eu paguei com a alíquota reduzida. E aí a gente já começa a ter uma ideia do trabalho que os departamentos, principalmente contábeis, né, mas também jurídico das empresas vai ter. Porque quando eu for apurar o meu tributo a pagar e eu for, né, verificar os créditos que eu apropriei, eu vou ter sempre que olhar esse percentual. Então, eu tenho na minha operação, né, energia elétrica, né, pensar numa construtora, assim, eu comprei materiais, eu contratei prestadores de serviços, tudo bem, no material a alíquota é cheia. Prestador de serviço, né, se ele for ali, tiver enquadrado como construtor, já tem um fator de redução de 50%. Então, e até os trabalhos, as assessorias que a gente tem feito para as incorporadoras e construtoras, para olhar o número final que eles vão pagar, a gente tem que ir linha por linha ali dos fornecedores para conseguir
encontrar, é muito difícil hoje visualizar qual que vai ser o impacto tributário, né? Sim, e isso vai ter impacto, inclusive, na precificação dos aluguéis, dos imóveis. Eles vão ter que levar em consideração toda essa questão da não cumulatividade, dos valores que vão incidir a título de IBS-CBS, os créditos que eles vão se apropriar, e também levar em consideração os imóveis que são de não contribuintes. Porque os imóveis de não contribuintes não vão ter essa despesa destacada a mais. E aí o mercado, de uma certa maneira, vai ter que achar um ponto de equilíbrio. Eu estou muito curiosa até para ver como é que o mercado vai se equilibrar em relação a essa situação. Concorrência entre os imóveis de contribuintes e não contribuintes. Esse impacto na precificação é muito relevante, né? Você pegou num ponto bem importante de falar. Principalmente aí para quem tem regime de transição, né? Então as incorporadoras, eu vou ficar no RET até 2029 e tal, então estou tranquilo. Ok, a sua tributação sim, mas o seu empreiteiro pode se preparar que ele vai aumentar o preço dele. O empreiteiro, então, aquele empreiteiro de mão de obra é quem mais vai sofrer o impacto, porque ele não tem insumo, ele não vai ter crédito para utilizar. Então, mais um ponto assim que a gente está chamando a atenção das pessoas para prestar atenção nos impactos da reforma, porque eles são bem importantes, eles são para já, né? Justamente sobre esse tema, né, da vigência. Quando a gente olha lá embaixo, 2033 está longe, mas 2033 é a vigência final da reforma tributária. Ou seja, 2033 vou estar com ela plenamente implementada. Mas a partir de 2026, eu já tenho um pagamento de CBS, né, que ainda é um pagamento que o governo chama ali de experimental, em que eu vou fazer o pagamento, mas eu desconto do PIS e COFINS, não tem impacto econômico. Mas 2027 já entra a CBS em vigor. E eu já não pago mais PIS e COFINS. Então aproveitem 2026, vai ser o último ano que vocês vão pagar PIS e COFINS. 2027 já não tem mais. E vamos mostrar então como que fica a atividade de locação após a inclusão, após a implementação da reforma tributária. Então eu vou passar a pagar IBS-CBS sobre a atividade de locação. E tem a atividade de locação, particularmente, ela é muito forte o impacto da reforma tributária. Por quê? Porque a locação é uma das poucas atividades que não paga nem ISS e nem ICMS. Então, a construção paga ISS. Né? Vendas em geral, comércio, paga ICMS. A locação não pagava nenhum desses, só pagava PIS e COFINS. Então, o impacto que eu tenho é a saída de PIS e COFINS, né, como a gente coloca aqui na apresentação, extinção do PIS e COFINS e inclusão do IBS e CBS. E aí houve já, né, de largada aqui um redutor social que o governo colocou na base de cálculo para não atingir tão frontalmente as locações residenciais, principalmente aquelas de menor renda, né? Então eu coloco um desconto. Se o valor recebido de locação residencial é R$1.000, eu desconto R$600 dessa base e vou colocar para tributar somente 400. Então é uma forma de preservar ali aqueles aluguéis menores. E aí na alíquota eu também tenho uma alteração, como a gente falou, né? As atividades elas têm redutores de alíquota. No caso da locação, a gente vai pegar aquela alíquota geral, né, que na minha simulação aqui é 28%, e eu vou aplicar um redutor nessa alíquota. Eu vou reduzir 70%. Então, o meu resultado final vai ser 30% daquela alíquota geral, que vai dar aproximadamente 8,4%. Aqui, a gente já consegue ver o tamanho do impacto, porque o meu PIS e COFINS era 3,65%. E eu estou indo para uma alíquota de 8,4%. Eu abro mão de 3,65% do PIS e COFINS para receber uma tributação de 8,4%. Mas essa não é a tributação final. Eu vou ter ainda a apuração de créditos, né? Insumos e serviços que tenham incidência de IBS-CBS, eu vou poder me apropriar para descontar. Mas na locação, né, a gente tem o que de insumo? Esse é muito pouco. A gente vê na atividade locatícia, então pensa o proprietário do imóvel que está alocado, o que ele tem de insumos ali da atividade dele? Talvez ele pague uma imobiliária que faça a administração daquela locação, uma manutenção, né, algum escritório ali de contabilidade, de advocacia que participa ali da atividade. É isso que ele vai ter de apropriação de crédito. Diferente de uma indústria, por exemplo, que
praticamente tudo que ela usa ali é insumo, é mão de obra terceirizada, né, que tem imposto na nota também, que vai poder descontar. Então, na alocação, quando a gente olha para esse número ali, 8,4%, vai ser praticamente essa tributação. Dá para a gente pensar ali em apropriar alguns créditos, né, como eu falei, e reduzir ali, talvez para 7%, 8%. Mas o número final vai ficar muito próximo disso, né, Manu? Vai ficar muito próximo disso, mas você sabe que ainda assim, a gente sempre encontra, né, meios e oportunidades que a reforma tributária também nos traz. Então, assim, em relação à locação residencial, por mais que a alíquota vá ficar em 8,4%, de fato, a alíquota efetiva vai ser um pouco menor do que isso, porque a gente tem um redutor social. Então, a gente já vai reduzir essa base de cálculo. Já nessa locação não residencial, aí a gente já não tem redutor social e a gente, em regra, tem valores de locação maiores, né? E aí, mesmo que a gente tivesse redutor social, isso já não faz tanta diferença. Mas tem algumas oportunidades tributárias que algumas empresas vão poder ter em relação a isso. Então, você imagina, por um exemplo, aquelas empresas que fazem operações de sale and leaseback, né, em que eles adquirem o imóvel e depois locam de novo para quem vendeu, a empresa continua lá, nunca vai sair de lá. Quem faz isso hoje? Quem já fez isso? Não. Mas após a entrada em vigor de BS-CBS, essa empresa que adquiriu o barracão, por um exemplo, e locou de volta para aquela indústria, pensa só, a indústria que vendeu, na venda a gente vai ter IBS-CBS, com uma alíquota reduzida só em 50%. E isso vai ser arcado por essa empresa, que depois vai fazer posteriormente a alocação. Ela vai estar cheia de crédito. Então, essa alocação que ela vai fazer de volta para a indústria, ela vai conseguir pagar com crédito por muito tempo, ou ainda vai poder pedir a restituição desse crédito. A mesma coisa, as empresas que têm como atividade compra e venda de imóveis próprios, locação de imóveis próprios e que compram terrenos para construir barracões industriais e posteriormente locar. Todo esse crédito da construção, ela vai se apropriar e na hora de locar, ela vai ter todo esse crédito para compensar ou eventualmente pedir restituição, porque o que as pessoas têm que ter na cabeça a partir de agora é que, diferentemente do que a gente falava, por exemplo, num lucro presumido de imposto de renda, que a gente faz diferenciação, né, de prestação de serviço e de compra e venda para a gente definir o percentual de lucro, né, de presunção de lucro, 8%, 32%, no caso de BS-CBS, não vai fazer diferença quais as atividades aquela empresa vai ter, exceto para incorporação imobiliária e loteamento, que aí a gente vai ter uma restrição de aproveitamento dos créditos vinculados ao patrimônio de afetação, nas demais não. Então, aquele gasto que ele teve, aquele BS-CBS que ele pagou na construção do imóvel que posteriormente ele vai locar, ou na aquisição do imóvel que posteriormente ele vai locar, ele vai utilizar para compensar todo o IBS-CBS devido da locação que ele vai ter. Então, ainda que a gente olhe e fale, olha, é preocupante, mas também com um olhar atento, ele consegue muitas vezes estruturar uma operação pensando no futuro e ter benefício. Uhum. Dependendo do porte da operação, né, cada vez mais eu vou ter essas possibilidades. A alocação menor daquela pessoa que realmente, né, tem uma empresa ali, uma pessoa jurídica montada só para explorar aquela locação, é que eu vou ter mais dificuldade de encontrar isso. Mas você pegou num ponto interessante, né? Após a reforma, todo mundo vai... primeiro, há um incentivo à formalidade, à formalização. Então, tudo que eu gasto... né, até a faxineira que eu gasto, poxa, se eu comprar numa empresa que faz cessão de mão de obra, essa empresa vai me dar uma nota que vai ter ali um imposto destacado, eu vou me apropriar desse crédito. Né? Então vai ter uma busca cada vez mais das empresas em ter, né, formalização e ter nota fiscal daquilo que elas... Exatamente, e até pensar esses vínculos de forma diferente, porque a folha de pagamentos não me dá crédito. Isso. Mas se eu pegar uma prestação de serviço terceirizada, eu tenho crédito. Então, tudo vai ter que ser repensado. Realmente é uma mudança de paradigma muito grande, principalmente para o setor imobiliário, que não estava acostumado a pensar nesse tipo de coisa, a ter esse tipo de preocupação. Para nós aqui do mercado imobiliário, é uma mudança de paradigma bem representativa, né? É importante a gente citar... Tem uma pergunta aqui, Rica, posso fazer? Claro. Já para a gente... Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver também, ó. Bom dia. Considerando que 28% é a alíquota total de IBS-CBS,
e a IBS será definida por estado e município, a alíquota do CBS já está definida? Acho que vocês até já comentaram, né? Mas só para reforçar. A gente já tem a definição da CBS e falta a IBS-CBS, né? Mas a gente não consegue olhar o final, né, sem ter os números da IBS-CBS. Por isso que a gente está falando de uma alíquota estimada. Tá? Avançando, então, o regime de transição, esse assim, é um ponto muito importante que a gente está gritando para as pessoas prestem atenção, porque o prazo está acabando para ficar no regime de transição, tá? Por favor, prestem atenção. Tá? Então, qual que é a do regime de transição para locação? A ideia é manter a carga tributária vigente atualmente, que é, né, imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. Não entra, então, o impacto do IBS-CBS, mas vale só para contratos firmados antes da reforma tributária, então até 14 de janeiro de 2025, eu tenho que ter firmado essa alocação. Fiz uma alocação lá em 2020 e fiz um aditivo. Tudo bem, é uma alocação que foi feita antes da reforma, né? Não é uma nova alocação. E, né, como o brasileiro sempre pensa num jeitinho, então eu vou pegar, né, eu vou fazer um contrato aqui, vou mudar a data para poder ficar no regime de transição. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque eu vou precisar comprovar que essa alocação é anterior a 14 de janeiro. Como que eu vou comprovar isso? Eu preciso ter uma firma reconhecida de cartório, né, que quando o cartório coloca ali o reconhecimento de firma, existe uma data, né, daquele ato, ou se o contrato foi assinado com assinatura digital, né, nas plataformas que a gente utiliza hoje, DocuSign, etc., que ali também a assinatura tem data, ou ainda, caso eu, né, tenha um contrato físico sem firma reconhecida, eu ainda posso comprovar com o próprio pagamento da locação. Eu preciso mostrar para o governo, aqui, quando eu fiz a locação, em tal mês, está aqui a transferência do aluguel, né, do locatário para minha conta locadora, então eu estou comprovando que essa locação aqui é anterior. E o passo adicional, que é aí que a gente está gritando para o pessoal, corram para fazer isso, é registrar esse contrato de locação. Isso pode ser feito no registro de imóveis, né? E aí vai ficar registrado na matrícula do imóvel que tem aquela locação, ou no registro de títulos e documentos, até 31 de dezembro de 2025. Então, tem praticamente 4 meses aí, né, pessoal, para fazer 3 meses, 4 meses para fazer isso. Então, tem pouco tempo e passou disso, não vai ter mais como ficar na tributação anterior. E essa transição, né, para contratos comerciais, ela vai ser até o final do contrato. Tá? Então, se eu tenho um prazo definido ali para aquele contrato, até um BTS, né, por exemplo, um Build-to-Suit, que são contratos mais longos, tem 20 anos, por exemplo, por 20 anos eu vou poder manter a tributação atual, que é mais baixa, como a gente verificou. Né? Se for uma alocação residencial, aí eu tenho um limite temporal. Eu tenho até o final do contrato ou, no máximo, até 31 de dezembro de 2028. Tá? Mas é muito importante prestar atenção nisso, porque é uma tributação que vai ficar mais agravada e que vai ser mais difícil, né? É mais difícil calcular, eu tenho procedimentos, apurar crédito, etc. Então, a gente tem orientado os clientes. Claro, sempre é importante fazer uma conta ali, mas, via de regra, a tributação vai ser mais pesada no novo regime. Então, muita atenção aí, porque tem um regime de transição para quem pretender manter o seu imóvel nessa condição. E principalmente para as locações não residenciais, né, Campielo? Porque essa trava que foi colocada na lei complementar do regime de transição nas locações residenciais até o final do contrato ou até 31 de dezembro de 2028, então, o que acontecer primeiro, na verdade, faz com que a gente, de fato, tenha que analisar nas locações residenciais se o regime de transição vai ser mais benéfico ou não. Porque se a gente for pensar que 26, 27 e 28, a gente praticamente não tem IBS, a gente só tem CBS, e a gente vai ter uma alíquota de CBS com redução de 70%, pode ser que a alíquota de CBS com a redução de 70%, que é o que vai incidir até 2028, seja menor que 3,65%, e eu ainda vou ter direito a crédito. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser analisada caso a caso, né, por cada empreendedor, por cada locador, para poder ver se vai ser melhor para ele ficar no regime de transição ou não. Até porque o regime de transição dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai ter que ter contabilidade segregada, e aí pode ser que o custo disso não vale a pena.
Muito bem observado, né? Então, quanto mais curto o contrato, né, quanto menos eu tiver de prazo ali, né, menor vai ser a probabilidade de o regime novo ser pior, né? Então, às vezes, como você falou, puxa, né, às vezes daqui até o final não é tão, né, o impacto só da CBS não é tão importante, então vamos, né, verificar. É bem importante fazer esse cálculo caso a caso. E um ponto que também que a gente está chamando muita atenção, né, e conversa com o começo aqui da nossa apresentação sobre pessoa física ou pessoa jurídica, é que existe um mecanismo de equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, que na verdade é mais do que isso, a legislação ela torna a pessoa física contribuinte do IBS-CBS em determinados casos, e tratando da locação de imóveis, basta que a pessoa tenha 3 imóveis locados, né, pelo menos 3 imóveis locados, e uma receita de locação que dentro de um ano calendário seja de 240 mil, e aí para o ano calendário seguinte você vai ser contribuinte do IBS-CBS, ou se você passar 288 mil no próprio ano calendário, naquele ano ainda você já ganha de presente essa condição de contribuinte do IBS-CBS. E por que é tão impactante isso? Pensar que a pessoa física vai virar contribuinte do IBS-CBS. É porque ela não vai deixar de pagar a tributação do imposto de renda que ela já paga. Então, se na pessoa jurídica a gente viu que a gente troca PIS e COFINS por IBS-CBS, né, na pessoa jurídica, na pessoa física ela só está ganhando o IBS-CBS, ela não vai deixar de pagar a alíquota progressiva. Então, aquele gap que eu tenho, ele vai aumentar, né? Ele vai ser ampliado porque eu vou chegar. Então, pensa que aquela pessoa física, e é mais comum do que a gente pensa, né? Pessoas físicas que têm imóveis ali, que têm uma renda de 100 mil, 150 mil de alocação, e os imóveis estão na pessoa física. Ela já está pagando 27,5 ali, praticamente, de imposto de renda. Ela vai ganhar mais esses 8 aí, né, mais ou menos, de IBS-CBS. É uma tributação que fica praticamente inviável. Eu tenho que considerar a possibilidade da tributação de dividendos, né? Sempre que a gente faz essa apresentação, alguém pergunta, mas se vier o dividendo? Sim, precisamos fazer simulações, mas é importante considerar, e a Manu já falou um pouco sobre isso. Esse fantasma da tributação de dividendos, a gente escuta desde que existe a isenção, né? Desde lá de 96 que a gente, mas vai cair a isenção, né? Estamos ouvindo há muito tempo, o governo anterior tentou a todo custo passar isso no Congresso, não conseguiu. Existe uma resistência muito grande no Congresso de aprovar isso. Principalmente no Senado, né? Passou só no Senado. Então, existe uma resistência grande no Congresso. O governo pretender fazer não quer dizer que será aprovado. O capital político é muito forte para isso e existe uma resistência muito grande do empresário brasileiro, que já paga uma tributação muito pesada na operação e que aí, para poder fazer a retirada dele como dividendo, teria uma tributação adicional. E aí vem essas possibilidades. Vai ter e vai ser 15%? Vai ter e será 10%? Ou será essa que aí combina muito com esse governo, que é essa coisa um pouco populista de falar assim, não, vamos tributar os milionários. Então, como o Manu falou, quem transferir mais de 1 milhão no ano ou algum outro valor, e aí acima disso haverá a tributação. A gente não sabe, né? Então, quando eu faço as análises, eu prefiro considerar o cenário atual. Claro, olhando para uma possibilidade do futuro, mas, acima de tudo, o que a gente vê é que parece que tem ainda até uma gordura, né? Assim, a diferença da física para a jurídica está tão grande que ainda tem até uma gordura que, se entrar a tributação de dividendo, ainda vai valer a pena, né, Manu? Sim, é o que eu penso também, exatamente. Ainda que entre a tributação com dividendos, acho muito difícil que seja mais vantajoso manter a tributação na pessoa física do que na pessoa jurídica. Além de que, é isso, a gente precisa de uma tramitação no Congresso Nacional. Quando o governo anterior tentou fazer isso passou na Câmara, mas houve uma resistência absurda no Senado Federal, e então a gente espera que isso também aconteça. E ainda que isso passe, a gente tem que obedecer o princípio da anterioridade. Então a gente tem um lapso temporal até que eventualmente haja uma tributação de dividendos que não vale a pena para a pessoa ficar pagando um tributo a maior agora, porque pode ser que no futuro isso aconteça. Então, isso é uma coisa que precisa ser analisada por todos. E em relação a essa questão do contribuinte pessoa física, é importante colocar também que os contratos de locação que estão sendo feitos agora e os que já foram feitos também precisam de adequação.
Essa semana mesmo eu estava fazendo um contrato de locação e eu já coloco, né, nas cláusulas que, nesse caso, era uma pessoa física locando, mas precisa colocar aqui, se eventualmente essa pessoa física se tornar contribuinte do IBS-CBS, que aquele tributo vai ser somado ao valor da locação, porque isso pode acontecer, ninguém sabe o dia de amanhã, né? E principalmente em contratos a longo prazo. Isso precisa ser analisado. Inclusive, pessoas jurídicas que são contribuintes do IBS-CBS, que têm contratos já assinados e que possivelmente não consigam entrar no regime de transição, precisam começar a negociar essas cláusulas agora, porque não existe essa previsão no contrato. E o locatário vai falar, não, mas eu fechei um valor de aluguel X, não X mais Y. Uhum. E aí ele vai falar, ok, mas o Y com a IBS-CBS, ele é por fora, está na lei. E aí a gente vai começar a ter uma Covid-19 de novo. A gente vai começar a querer discutir valor de locação, que assim, não vale a pena levar isso para o judiciário. Senta com o teu locador e senta com o teu locatário, conversa e começa a analisar, porque isso vai impactar nos contratos e mesmo a pessoa física pode se tornar contribuinte amanhã e isso impacta também, mesmo que hoje ela não seja. E esse ponto dos contratos, ele é fundamental, né? Os novos contratos, nem se fala, assim, se você está fechando uma locação hoje, ela vai ser impactada pela reforma. Na pessoa jurídica, é importante colocar já que é uma realidade, né? Eu vejo algumas cláusulas assim, caso haja alteração na legislação, essa cláusula ela está deixando margem para interpretação, porque a legislação ela já existe, né? Ela já existe, você já sabe, a tributação vai mudar. Então, não é se, é quando. Então, a tributação, o valor da alocação hoje é X, porque foi calculado assim, com lucro presumido e tal. A partir do momento em que houver incidência adicional de CBS, etc., o valor da alocação será alterado para comportar a incidência, né? Acho que eu, quando faço, até justifico, por ser uma incidência por fora, conforme a lei, né, será incluído no valor a ser pago pelo locatário. E na pessoa física que fica essa incerteza, né, como você colocou. Então, caso essa pessoa se torne contribuinte, né, do IBS-CBS, que aí sim é uma possibilidade, né, a gente não sabe quantos imóveis ele tem, quanto que ele vai estar auferindo com aluguel, aí sim ele vai poder ser contribuinte do IBS-CBS, e esse valor, né, por lei, ele pode ser repassado para o locatário. Mas, como você falou, isso vai depender muito da forma como tiver costurado nos contratos. E deixar isso para o judiciário definir é sempre a pior opção. Mas é por fora. Eu não sei como que o judiciário vai tratar uma locação que não tenha essa previsão expressa. E o que vem sendo dito, de entendimento que tem se tido, é que até eu brinquei, é um novo Covid-19. Não, é pior que o Covid-19. Porque no Covid-19 a gente podia alegar, né, como foi feito, o princípio da imprevisão. Olha, é um fato imprevisível. O entendimento que tem se tido em relação ao IBS-CBS e reforma tributária é que não é um fato imprevisível. Isso vem sendo tratado há bastante tempo, houve a tramitação do projeto de lei complementar, isso não é imprevisão. Isso é um fato conhecido. Então, se você não colocou isso no teu contrato, se você não previu essa possibilidade, senta e chora, porque você não vai poder alegar imprevisão aqui. Então, isso é muito, essa revisão dos contratos é muito importante. É fundamental, né? E é um trabalho difícil, né? Você pegar um contrato que já está em vigor há muito tempo ali e ter que sentar com a outra parte para falar sobre aumento, né? Para é um impacto econômico que vai acontecer. Por quê? Porque a tributação vai ficar mais cara, né? E alguém vai pagar essa conta. Pela lógica do IBS-CBS, como a gente viu, por ser não cumulativo, ele incide por fora. Então, por regra, é quem paga que vai pagar o tributo a mais. Então, é um processo difícil, essa conversa ela é complicada, porém, o quanto antes ela for feita, né, pelas partes aí que tem um contrato firmado, melhor. Exatamente. E sabe o que também me preocupa um pouco nessa questão da pessoa física contribuinte? Alguns pontos. Por um exemplo, o que é imóvel distinto? Porque a gente tem, assim, alocação de mais de 3 imóveis distintos por pessoa física que ultrapassa R$240 mil por mês. Às vezes, aquela pessoa está alocando um imóvel, um residencial de alto padrão, que tem
3 garagens com matrículas individualizadas e mais o apartamento, são 4. Será que o regulamento vai falar que são imóveis distintos? Ou será que ele vai deixar bem claro que se essa garagem está atrelada ao apartamento, então não se considera imóvel distinto? E aí a outra preocupação também é o fato de que, se eu ultrapassar 288 mil no ano, e me parece que até o pessoal que está fazendo a regulamentação já deixou bem claro que, por mais que não esteja previsto na lei complementar a exigência de também ser a mais de 3 imóveis, no caso de 288 mil, isso vai ser colocado em regulamento, é o que está sendo prometido, né? E assim espero, porque seria a lógica. A partir do momento que ele foi considerado contribuinte, como será que vai ser? Será que a gente vai ter tributação retroativa, como a gente tem em outros limites anuais? E ele vai falar, então tá, só que você vai ter que recolher retroativamente todo o valor do ano, por mais que a gente não tenha multa e nem nada disso. E se eu tiver que recolher, eu vou então poder me apropriar dos créditos? Eu vou ter alguma forma de incluir? Porque a gente vai ter, com a reforma tributária, uma conta corrente dos contribuintes. E assim, a partir do momento que eu já sou contribuinte, toda despesa que eu tiver e que eu pagar o IBS-CBS entra como crédito na minha conta corrente. E quando eu fizer um recebimento que tem IBS, entra como débito, e aí já faz-se automaticamente um encontro de contas ali. Só que se eu não era contribuinte, e eu passei a ser a partir do mês de agosto, não entrou na minha conta corrente o crédito. Se eu tiver essa cobrança retroativa, eu preciso desse crédito. Como é que eu vou fazer? Isso vai ter que estar regulamentado, porque senão isso vai gerar muita confusão e muito passivo judicial ali. Porque ninguém vai deixar de discutir essa questão, já que seria o correto, né? Se eu tiver uma tributação retroativa, eu preciso do crédito. Esse é um ponto que, como alguns outros, a lei complementar ela ficou vaga. Né? Quando a gente olhou, quem trabalha com imóveis, acho que a primeira coisa que viu ali falou: 3 imóveis, né? O que considera que é 3 matrículas? A lei não é boa para nós, né, contribuintes. Eu espero que o regulamento entenda isso, que garagem, quando tem matrícula separada, é efetivamente outro imóvel. Não tem como dizer que não é outro imóvel. Mas assim, é a mesma alocação, é a mesma utilização ali. Com certeza, quando o legislador colocou ali 3 imóveis, ele está pensando em 3 locações separadas. Né? Então, esperamos que haja uma parcimônia do regulamento, que não é tão comum acontecer, uma parcimônia do fisco, mas a gente espera que aconteça essa correção de rumo ali e que o regulamento traga essa resposta que a gente está procurando. Assim como a questão, né, que eu entendo que o natural é que seja para os exercícios posteriores. Né? Então, se eu estourei 288 mil, né, em março, né, a partir de abril é que eu devo pagar, dentro do próprio exercício. Não deveria haver tributação retroativa. Mas aí também, conhecendo o fisco, é bem provável que eles queiram fazer a tributação retroativa de tudo o que aconteceu de receita naquele exercício. Para a gente que atua nessa área, né, aquele ditado antigo: gato escaldado tem medo de água fria. Exatamente. Então, a gente sempre pensa o pior. E que bom que a gente sempre pensa o pior, porque daí a gente está preparado. Quando a gente pensa o pior, a gente se prepara, né? Nath, eu não sei se teve mais perguntas ali no... Não tem mais perguntas, e como não tem mais perguntas, e até aproveitando que a gente pensa no pior, né, e pensando no pior, assim, cenário, a gente está caminhando até, né, para o fim, aí a gente tem mais 7 minutinhos, o que vocês deixam aí como especialistas, quais são os cuidados, né, o que a gente precisa ter mais, o que os nossos associados e o que todo mundo que está assistindo precisa tomar cuidado, né? A gente já falou, mas agora rapidinho, assim, sabe aquele fechamento, assim, presta atenção, faz isso, dá uma olhada, quais são as super dicas, né? Para valer a pena quem ficou até agora, aquele fechamento, assim, aquela chave de ouro. Pode começar, Manu. Bom, eu diria o seguinte: presta atenção na precificação do teu, a gente está falando de locação, do teu aluguel, porque você vai ter uma concorrência dos imóveis que não são de contribuintes, e se você pensar, por um exemplo, numa locação de R$10 mil mais IBS-CBS em 8,4, é o que o teu locatário vai pagar, mas o teu vizinho, se for pessoa física, é só 10. Por mais que dê crédito, mas muitas vezes a pessoa fala: não interessa que dá crédito, eu não quero dispor desse dinheiro agora, para depois eu poder compensar esse crédito. Então pensa na precificação do teu imóvel,
pensa, de fato, no valor que vai incidir de tributação, quanto você vai ter de crédito, para que você possa, de fato, precificar corretamente e fazer análise se o regime de transição vai ser bom ou não para você. E pensa na estruturação futura das tuas operações. Porque, como eu falei, existem possibilidades de você se beneficiar e ter uma eficiência tributária muito maior que a reforma tributária do que você hoje não consegue, porque hoje você está de mãos atadas, você tem um regime só, agora você tem possibilidades. Você ter possibilidades é um fato positivo? Desde que você analise com parcimônia, com cuidado, todas as possibilidades. Agora precisa fazer isso, tem que sentar, tem que analisar, tem que pegar teu contador, pegar teu tributarista e também o teu contratualista para revisar os teus contratos. Eu acho que esse recado é bem, bem importante. Né? Então, para começar, né, para o pessoal se preparar para a reforma tributária, esteja bem assessorado, principalmente pelo contador. Né? E, via de regra, pessoal, a atividade do contador vai aumentar, o trabalho vai aumentar e os honorários vão aumentar também. Se o teu contador, para operar IBS CBS de uma operação razoável, não aumentar os honorários dele, desconfie. Tá? Porque vai ser muito mais trabalhoso do que é hoje com Simples Nacional e com lucro presumido. Esteja bem assessorado, erros aqui podem ser fatais. Essa assessoria, ela passa pelo contador, mas o advogado é muito importante também, porque vai chegar na questão, como a Manu trouxe, de olhar para os seus contratos, olhar como que a sua operação está estruturada, e aí eu já pego o gancho para falar disso. Assim, não olhe só para a sua tributação da sua operação. Se você olhar só eu quero olhar aqui a minha receita, a minha alíquota, não é só esse olhar que a gente tem que ter, é um olhar macro da operação, porque eu posso estar deixando créditos, né, de aproveitar créditos que vão, né, no fim das contas, eu vou estar deixando dinheiro na mesa ali, porque eu não estou me aproveitando desses créditos. Muita coisa, né, desde a pejotização, né, então há muita gente, olha, puxa, se eu pejotizar, eu passo a apurar crédito, né? Então tem um colaborador aqui, se eu coloco ele como PJ, eu vou ter crédito, só que é claro, né, o valor líquido dele que ele vai receber vai ser menor, então eu vou ter que pagar uma remuneração maior para ele também. Mas às vezes vale a pena, às vezes o quanto eu aumento de remuneração, eu vou estar puxando nos créditos, mas aí, claro, para pejotizar, eu preciso consultar um advogado para verificar os aspectos trabalhistas. Né? Então, é sempre muito importante olhar para todos os lados, né, prestar atenção nos contratos e o regime de transição. E aí, para o regime de transição, acho que a Manu fez uma observação bem importante aqui. Não é só uma planilhinha ali de Excel tão simples de se fazer. Eu tenho que considerar, né, o prazo do contrato. Tá? Então, contador é importante, mas o advogado também. Eu acho que esse recado é fundamental. Na verdade, as pessoas acham, né, que o contador e o advogado tributarista competem, brigam. Não, na verdade, a gente tem um trabalho complementar. O bom trabalho é feito em conjunto pelo contador e pelo tributarista. Normalmente é o que dá certo. Exatamente, né? Porque o olhar do contador ele é um olhar muito mais objetivo ali, né, de número, e tem algumas questões que só o advogado mesmo vai suprir, às vezes até uma interpretação da lei, às vezes até, né, um conhecimento adicional de como que pode compor, pode mudar aquela operação ali, pode reformular a operação, né? Às vezes é um conhecimento que só o advogado vai alcançar. Né? Assim como o contador também tem os pontos ali que depende de demonstrações contábeis, que ele vai ter uma leitura muito mais acurada que a nossa. Então, a gente está acabando. Eu falei que passava super rápido, que quando junta o Ricardo e a Manuela é sempre muita informação e sempre muito bom ouvir vocês juntos, né? Eu acho que a gente sai hoje um pouquinho mais preparado para essa reforma tributária. Não vamos parar de falar sobre a reforma tributária, acho que vamos acabar nos encontrando mais algumas vezes para falar, mas acho super importante esses pontos que vocês deixaram aqui para todo mundo que está nos assistindo. Eu queria agradecer a Manuela por ter, né, aceitado o nosso convite e ter vindo conversar com os nossos associados e com todos os convidados que hoje nos prestigiaram, né, que tivemos recorde de público, isso nos deixa muito feliz e mostra que a gente, quando vai pensar num tema e pensar o que trazer para vocês,
foi muito certo, né? Foi uma decisão muito acertada. Parabéns ao Rica, né? Que, como sempre, traz esse conteúdo, né? Riquíssimo para todo mundo aqui. Obrigada, Manu. Obrigada, Rica. Se quiserem deixar umas últimas palavrinhas aí, mas estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Eu queria primeiro agradecer mais uma vez a Manu, né? A gente tem se encontrado em vários fóruns, aí, em vários espaços sobre a reforma tributária, né? E eu fiz questão de trazer, né, de chamar ela, porque realmente é alguém que está estudando muito esse tema, e como vocês viram, tem uma facilidade muito grande para explicar, né? Então, obrigado, Manu, por ter disponibilizado o seu tempo, né? A gente espera que mais para frente você possa até voltar aqui e estar com a gente em outras oportunidades. Sempre é só me chamarem que eu venho. Eu vou sempre atender o convite de vocês, da Ademir. Fiquei honrada com o convite, fiquei super feliz. Foi uma delícia esse bate-papo. Então, eu agradeço, espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco. Eu sei que o assunto é bastante denso e às vezes confunde mais a cabeça de quem está vendo e não está acostumado com esse tema. Mas por mais que vocês olhem e falem, poxa, saí com mais dúvida do que resposta, pensa que a dúvida na tua cabeça é o que vai te fazer mudar a tua operação daqui para frente, é o que vai te fazer prestar atenção no que precisa ser feito e é o que vai te gerar uma eficiência tributária e até mesmo uma economia tributária lá para frente. Então, espero que a gente tenha conseguido ajudar nesse sentido. Maravilha. Então, e que muito bom, obrigada. Não teve muita pergunta, Fala, acho que é um bom sinal, né? Não teve muita pergunta. Acho que ou o pessoal não entendeu nada, ou quem entendeu. Eu sempre penso isso. Ninguém está perguntando nada. Ou ninguém está entendendo nada, ou estão entendendo tudo. Porque muita dúvida a pessoa tem vergonha de perguntar. Mas querem deixar os e-mails aí, os contatos? Claro. Qualquer dúvida, assim, eu adoro esse tema, eu respondo sempre. Acho que o mais fácil para as pessoas entrarem em contato comigo pode ser no meu e-mail, manuela@mbalarote, com 2 T's, e no final, advocacia.adv.br. Pode me encaminhar e-mail, eu vou ter o maior prazer em responder. O meu é ricardo@brotocampelo.adv.br, mas o pessoal que está nos grupos ali da ADEME, né, acaba conseguindo me achar no WhatsApp também. Então tá, muito obrigada. Tenham um excelente dia. Beijo para todo mundo que está em casa e até a próxima. Quem não segue a ADEME nas redes sociais, por favor, @ADEMEPR, e até a próxima. Um bom dia para vocês. Beijo. Até, bom dia. Tchau.